Tudo certo, pessoal? Prontos para mais um vídeo? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre os pontos de interseção, né? Mas precisamente eles são encontrados entre algumas suturas, né? Eles ficam entre algumas suturas presentes em todo o nosso crânio. Vou começar aqui pela parte da frente. Olhando de uma visão anterior, nós temos aqui, ó, esse é o osso frontal em azul, né? Esse aqui são os ossos nasais, são divididos em dois e entre eles a sutura nasal. Aqui onde a sutura nasal está se conectando com essa outra sutura aqui, ó, bem aqui onde eu vou deixar marcado para vocês. Essa região aqui onde está delimitada aqui, ó, está marcada. Essa região é o nasion. Ele é o ponto de interseção entre os ossos nasais e o osso frontal, onde se junta aqui com a sutura nasal também. Essa área de interseção é chamada de nasion. Nós temos também a glabela. O que é a glabela? A glabela significa uma área sem pelos, né? Do latim, a tradução dela é uma zona sem pelos. Então, no caso aqui seriam mais ou menos aqui, seriam as sobrancelhas. A glabela nada mais é do que a presença no osso frontal, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a parte sem pelos, né? A parte entre as sobrancelhas. Dependendo da anatomia, ela pode ser um pouco mais alta, um pouco menor, mas ela é delimitada na área sem pelos entre as sobrancelhas. Então, essa aqui é a glabela. Nós temos também o bregma. Seria bem aqui em cima. Esse aqui é o osso. Esse é o osso frontal. Esses aqui são os ossos parietais. Então, bem aqui nessa junção entre as três, suturas, lembram? Essa aqui é a sutura sagital, essa aqui é a sutura coronal. Bem nesse ponto de interseção aqui, onde uma se conecta à outra, exatamente aqui onde uma se conecta à outra, se chama bregma, é a superfície do crânio. Essa é a interseção onde está localizada a sutura sagital dos ossos parietais e a sutura coronal, presente no osso frontal, né, que faz a divisão entre o osso frontal com os ossos parietais. Sutura coronal faz a divisão do frontal com os parietais, né, faz a articulação entre eles, faz a sinartrose entre eles, e a sutura sagital formando a sinartrose entre os dois ossos parietais. Então esse é o bregma. Agora vamos para o lambda. O lambda já é na visão posterior. Quem está assistindo a sequência de vídeos, lembra que esse aqui é o osso occipital. Deixa eu colocar aqui para o lado. Esse é o osso occipital. Esses aqui são os parietais, de uma vista posterior, olhando de trás para frente. Então, o lambda é o ponto de encontro entre a sutura lambidoide, né, quem assistiu o vídeo de ossos do crânio vai lembrar dessa divisão de ossos, e quem assistiu o vídeo de suturas vai lembrar da sutura lambidoide. Essa aqui é a sutura lambidoide. A sutura lambidoide faz a divisão entre os dois ossos que são os parietais e o osso occipital. Bem nesse ponto de interseção aqui, ó, onde tem a junção das duas suturas, exatamente aqui, é a lambda. Essa é a interseção que se chama lambda. Partindo para a lateral, de ambos os lados, tá? De ambos os lados. Mas partindo para a lateral, nós temos o pterion. O que é o pterion? O pterion é uma interseção, é a maior interseção que nós temos no crânio. Por quê? Ele faz a junção de 4 ossos. E ele é mais comprido. Vamos lá. Esse osso aqui é o parietal. Eu estou dando
Estou mostrando desse lado, né, de um lado, mas porém do outro lado, lado direito e lado esquerdo, é da mesma forma. Esse é o osso parietal, esse é o osso frontal, esse é o esfenoide e esse é o osso temporal. Ou seja, no local onde faz a junção de todos esses ossos, é aqui onde eu estou marcando. Entendeu? É a parte onde todos esses 4 ossos se encontram, se articulam. Essa parte aqui, esse ponto de interseção, chama-se pterion, onde faz a junção dos 4 ossos, onde tem a junção das 4 suturas. Sutura coronal, essa aqui é a sutura, aqui é a esfenofrontal, aqui é a, deixa eu me lembrar, esfenoescamosa, aqui a sutura escamosa. Então, esse ponto aqui, onde está delimitado, exatamente esse ponto aqui é o pterion, onde faz a junção, a interseção desses 4 ossos aqui com essas devidas suturas aqui citadas. Certo? E com isso nós terminamos aqui a parte que fala dos pontos de interseção. Porém, os pontos de interseção, vamos dar um exemplo aqui da parte da frente. Agora a gente vai falar um pouquinho para vocês de fontanelas. O que são fontanelas? Fontanelas são espaços moles, né, sem a presença óssea, ou seja, ainda não é constituída por osso. Né, muito presente, na verdade só são presentes em recém-nascidos. As chamadas, assim mais comumente conhecidas por moleiras. Elas não têm movimento. Não, na verdade, quando o bebê é recém-nascido, elas têm um movimento que facilita na hora do parto, né? Facilita a passagem pelo canal vaginal na hora do parto. Essa é a função de ter as moleiras, né? Onde o crânio ele pode se deformar para que ele facilite a passagem pelo canal vaginal e depois ele torna, né? Ele volta ao seu estado de origem, ele volta à sua forma original. Né, após o parto, algum tempo após o parto. Nós temos 4 fontanelas. São elas. Aqui em cima, nós teríamos a fontanela. Eu não consigo mostrar bem aqui. Eu ainda não domino bem o programa. Estou verificando algumas situações. Mas aqui em cima, entre o osso frontal e os ossos parietais, bem no ponto de interseção aqui, normalmente fica um espaço aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Fica um espaço aqui, né? Esses ossos eles são separados, né? Eles ainda não se tocam aqui no meio, como está mostrado. Eles não se juntam, eles são separados, né? Quando é um recém-nascido. E essa separação, mais conhecida por moleiras, né? Mas o nome correto é fontanelas. Essa, no ápice da cabeça, na parte de cima do crânio, ela se chama fontanela anterior, ou então fontanela bregmática, porque ela está associada ao ponto de interseção do bregma. Nós temos outra aqui atrás, que é exatamente a fontanela posterior ou fontanela lambdoidea. Ela fica aqui entre a sutura sagital e a sutura lambdoidea. Ela fica exatamente nesse ponto de interseção. Mesma situação da outra. Esses ossos aqui, eles ainda não estão juntos, eles são separados. Então, mais ou menos aqui onde eu delimitei essa área aqui, ela fica vazia. Ela só tem tecido mole, não tem ossos. Esses ossos eles estão separados ainda, eles ainda não se enrijeceram, né? E essa então é a posterior, a lambdoidea, que faz a junção entre os ossos parietais e o osso occipital, bem no ponto de interseção delimitado na tela. Nós temos também a fontanela mastoidea. Fontanela mastoidea seria bem aqui, ó. Esse aqui é o ponto de interseção, né? O ponto onde fica a fontanela mastoidea, onde separa
Esse ponto aqui separa o osso temporal, o parietal e o osso occipital também. Então, bem nessa divisão aqui onde eu delimitei, ele fica sem espaço, fica sem a presença óssea. De novo, no caso de recém-nascidos, não tem a presença óssea, principalmente quando são recém-nascidos, para facilitar o parto. Enfim, essa parte mais ou menos delimitada aqui onde eu marquei, essa parte aqui sem a presença óssea, então ela é denominada como fontanela mastoide. A mastoide é porque ela fica bem perto do processo mastoide. Quem assistiu o vídeo de ossos do crânio vai lembrar, esse aqui é o processo mastoide. Então ela fica bem próxima aqui. A próxima que nós temos é a fontanela esfenoidal. A fontanela esfenoidal, ela fica delimitada bem aqui, ó, bem em cima do osso esfenoide. Esse aqui é o osso esfenoide. A fontanela esfenoidal, ela é uma divisão aqui, certo? Mais ou menos nesse ponto aqui onde eu delimitei aqui, fica um ponto de interseção, né? E esse ponto de interseção fica a fontanela esfenoidal. De novo, onde ainda não está calcificada, ainda não tem a presença óssea, tem um espaço aí que permite que a cabeça do bebê se deforme, né, para auxiliar durante a passagem no canal vaginal, durante o parto. Então, essas são as funções das fontanelas, né? Elas possibilitam a deformidade temporária, né, dos ossos do crânio, para que o bebê tenha um parto aí da melhor forma possível, tanto para o bebê quanto para a mãe. Certo, pessoal? Então esse foi um vídeo sobre os pontos de interseção, sobre as fontanelas também. Espero ter passado os meus pontos de entendimento, né, sobre essa parte dos estudos para vocês. E até o próximo vídeo.